Os 5 nuncas de Steve Jobs. Steve Jobs, fundador da Apple, ele costumava dizer que você precisava ter em mente de forma repetitiva, quase como se fosse um mantra, a lembrança de 5 nuncas. Nunca deixe de sonhar. Nunca se dê por vencido. Nunca deixe de sonhar. Nunca se dê por vencido. Nunca se mantenha imóvel. Nunca se apegue ao passado. Nunca finja ser quem você não é. Reflita sobre isso e busque a sua autenticidade. Busque a mobilidade. Quem fica parado é poste, eu já disse. Você precisa lutar pelos seus sonhos, desapegar das coisas que passaram e trabalhar. Trabalhar todos os dias para realizar os seus objetivos. É isso que nos ensina Steve Jobs. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Michael Jordan agora, vamos para o basquete. Passo a passo, disse Jordan. Não consigo pensar em nenhum outro modo de se realizar alguma coisa. Passo a passo. Jorge Paulo Lemann, ele costuma dizer isso. Sonhe grande. Comece pequeno e ande rápido. Sonhe grande. Comece pequeno e ande rápido. É isso que a gente precisa fazer. Então, é o passo a passo de Jordan. Nós temos que ir valorizando o processo. Saímos de Steve Jobs, fomos para Michael Jordan, vamos agora para Muhammad Ali, campeoníssimo do boxe. A luta é ganhada ou perdida longe das testemunhas, atrás das luzes. A vitória ocorre no palco, mas ela é plantada nos bastidores. Jamais se esqueça disso. São os bastidores que vão fazer toda a diferença na sua vida, na sua história de sucesso. O que os outros conseguem enxergar é a ponta do iceberg. O processo está abaixo da linha d'água. Quase ninguém assiste aquilo, quase ninguém vê, quase ninguém tem paciência de mergulhar e enxergar o que está abaixo da linha d'água. Lembre-se disso. Isso é muito importante. Muito bem, vamos começar esse vídeo de sábado dizendo o seguinte. A Fibrasil, empresa de fibra ótica da Telefônica, ela está preparando uma oferta pela Vero. A provedora de internet Vero, controlada pela 20 Partners, abriu processo para buscar investidores que pode resultar na chegada de um sócio ou até mesmo um comprador da empresa. As conversas acontecem com outras operadoras de telecomunicações e fundos de investimentos também. Uma das candidatas à aquisição é a Fibrasil, empresa de redes de fibra ótica da Telefônica Brasil, dona da Vivo. O negócio pode avaliar a Vero em cerca de 3,6 bilhões de reais, mais ou menos. Ou seja, cerca de 12 vezes o seu lucro operacional ajustado anualizado. Por trás do movimento está o plano da 20 Partners em buscar recursos para sustentar o crescimento da Vero após o provedor desistir de fazer IPO na Bolsa. A Vero é a 9ª maior provedora do país. Em um mercado com milhares de provedores regionais, a Vero alcançou a 9ª colocação em número de clientes, de acordo com os últimos dados da Anatel. A companhia fechou o primeiro trimestre com 647 mil assinantes em Minas Gerais e no sul do Brasil. Por sua vez, a Fibrasil nasceu como uma subsidiária da Telefônica voltada à construção de redes de fibra ótica da Vivo, atividade que consome bilhões em investimentos anuais. A empresa atua com redes neutras, isto é, que podem ser usadas também por outros prestadores de banda larga além da Vivo.
O Itaú BBA foi o coordenador líder na tentativa do IPO da Vero e permanece com o mandato para explorar alternativas. Procuradas empresas não se manifestaram. Bom, quem é assíduo no canal Viver de Renda não se surpreende com essas notícias, na verdade, porque desde o ano passado nós dissemos que nós assistiríamos uma consolidação rápida no setor de fibra ótica. Pequenos comprando pequenos, tentando se tornar médios. Médios comprando médios, tentando se tornar grandes. E grandes comprando médios, para que a concorrência não cresça. Isso é muito normal, isso aconteceu no setor bancário, isso aconteceu no setor das corretoras, isso aconteceu na área de saúde fortemente, ainda está acontecendo, né? Estamos vendo toda uma consolidação aí, liderada pela Rede D'Or na área de hospitais, planos de saúde. Temos visto aí a DASA e o Fleury também investindo na consolidação na parte aí de laboratórios, né? E por aí vai. Então este é o normal, E dissemos, olha, essa pulverização que existe de milhares de provedores de internet, isso vai acabar. Existiu isso durante um certo tempo porque as operadoras, as grandes, as gigantes de telecom, não estavam interessadas na fibra ótica. Agora estão. Então, essa pulverização vai acabar. Nós veremos aí muitas empresas serão compradas, muitas empresas desaparecendo, porque não conseguirão competir com as gigantes de telecom. Essa é a realidade. A Vero, nós dissemos aqui que ela foi a primeira cliente de rede neutra da Vital, né? Ainda quando estava apenas ligada à Vital, a Oi. Não havia ainda sido concluído o processo com o BTG. Faltava ainda a definição lá da Anatel. E já naquela época, comentei isso recentemente, me chegou a informação, obviamente eu não vou revelar a fonte, mas me chegou uma informação que consta do contrato da Vero com a Vital, uma cláusula de preferência de compra. Nós já falamos a respeito disso aqui. Então, a empresa da Vivo, né, está interessada em fazer a aquisição da Vero, mas obviamente a Oi/Vital também estão no jogo. O mesmo vale lá para a EB Fibra do Pedro Parente. Pedro Parente também colocou à venda a Aloha, que é hoje o nome da EB Fibra. Está tentando vender. Vivo e Oi também estarão disputando. Serão elas as duas empresas, né, tanto a Oi como a Vivo, que vão estar liderando esse processo de aquisição. Tudo isso, águas passadas, nós já falamos isso aqui correntemente desde o ano passado. Comenta aqui se nós não já falamos a respeito disso e se nós também já não falamos sobre esse movimento aí de possíveis aquisições dessas duas maiores empresas aí, vamos dizer assim, do setor intermediário, do escalão intermediário, né? A EB Fibra e a Vero, né? Comenta aqui se você não ouviu falar a respeito disso aqui no canal. Isso é um assunto recorrente, né? Então vamos monitorar este assunto de perto. O que é a Vero, né? A Vero fechou o primeiro semestre, dados mais atuais, com 700 mil assinantes e ela está em busca de um investidor. Ela está em 194 cidades de Minas Gerais e de todos os estados da região sul do Brasil. A Vero Internet fechou o primeiro semestre com 700 mil assinantes, disputando as primeiras posições entre as maiores empresas de banda larga fixa, aí entre parênteses a Aloha, a Brisanet, a Algar, a TIM, a Desktop. A empresa está investindo na ampliação de rede de fibra ótica em Minas Gerais, que é o principal foco dela. De propriedade do fundo 20 Partners, a Vero desistiu de fazer um IPO, que estava tentando programar para este ano, ela desistiu, e divulgou um fato relevante dizendo que está em busca de conseguir investidores ou um comprador, né? Quem está assessorando ela é o Itaú BBA, já tínhamos adiantado isso. A estratégia da 20 Partners é muito parecida com o fundo de investimentos EB Capital, do Pedro Parente, que há cerca de 2 meses também contratou um agente financeiro para ir atrás de mais investidores em uma modelagem do tipo rede neutra,
na qual as dezenas de operações de varejo incorporadas ao grupo nesses últimos 3 anos passariam a ser âncoras para a continuidade do investimento em fibra. Serão aí tanto a Aloha como a Vero objeto de interesse e de desejo da Vivo e da Oi. Vamos acompanhar os bastidores. Vamos acompanhar os bastidores e ver o que vai acontecer, né? Ainda sobre a Vero, ela fechou o primeiro semestre com 700 mil clientes de banda larga fixa ativos, né? E os números refletem um forte crescimento e aquisições da holding de provedores regionais, considerando inclusive a compra da Renovari, que foi anunciada em maio. A empresa gaúcha tinha pouco mais de 30 mil acessos à base, incorporou, né? Pouco mais de 30 mil acessos à base da Vero. A operadora iniciou com 610 mil clientes, indicando assim uma adição orgânica e inorgânica de 90 mil clientes nos primeiros 6 meses do ano. Além da marca principal, a Vero, né, ela conta também com outras bandeiras como INB Telecom, MKNet, Clique Rápido, Empire, Plugnet, Mega Simples, G4, Neorede, HTEC e a Renovari. Todas elas estão integradas à Vero, né? Foram todas adquiridas pela Vero. A provedora pretende investir mais e ela já anunciou que conseguiu a aprovação junto ao Ministério das Comunicações para obtenção de financiamentos mediante emissão de debêntures incentivadas no valor de até 1,1 bilhão de reais, né? Dentro de um processo de consolidação, a Vero é peça-chave aí nesse processo e desperta interesses da Vivo e da Oi. Essa captação de 1,1 bilhão em debêntures foi autorizada pelo Ministério das Comunicações e com isso ela pretende investir na sua expansão nos estados do Paraná, Minas Gerais, onde ela já é forte, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Essa é a região onde a Vero tem mais interesse em crescer. Por tudo que já falamos aqui, fica fácil entender esse processo de consolidação. Aqui a gente procura sempre trazer um olhar empresarial para que vocês entendam essas dinâmicas do mercado. Isso é muito mais importante do que perder tempo com essa coisa de ficar olhando cotação. Aqui a gente já não olha a cotação já faz um bom tempo. Se você me perguntar quanto está, não faço a menor ideia. A ação da Oi. Porque isso não me interessa. Nesse momento isso não me interessa. Me interessa entender a empresa, para onde ela está indo. Eu estou posicionado e quero saber para onde ela vai. E eu vou junto. Olha, sobre este mercado de fibra ótica, outro assunto que a gente tem dito é que muitas empresas não vão conseguir resistir à concorrência dos grandes players que atuam neste setor. Também a gente vem dizendo isso. Muitos pequenos vão desaparecer. E alguns que estão tentando crescer não vão ter sucesso. Isso também a gente já adiantou aqui. Uma notícia que me chamou a atenção é que a BrisaNet está reduzindo investimentos em FTTH. A empresa reduzirá em cerca de 1 milhão o número de casas passadas, de acordo com estimativas feitas há 6 meses, e pretende fechar o ano com 6,5 milhões de casas passadas. A BrisaNet vai diminuir os investimentos em fibra ótica até a residência, que é o FTTH. Isso foi informado pela própria empresa agora no final do mês de junho. A previsão da empresa agora é de chegar até o final do ano com fibra em cerca de 6,5 milhões de domicílios, né? O que, comparado à estimativa feita há 6 meses atrás, representa uma redução de quase 1 milhão de casas passadas, ou mais de 20% sobre o crescimento anualizado do quarto trimestre de 2021. Segundo a empresa, essa redução dos investimentos tem como propósito a manutenção da estrutura de capital adequada para um período mais desafiador. A companhia teve estimativa de chegar ao final do ano com uma base superior a 1,1 milhão de clientes, mas considera que o cenário econômico
apresenta desafios, restrições de oferta, que, se intensificados, podem afetar, inclusive, a previsão feita agora, depois da revisão. A BrisaNet continua avançando nas capitais e regiões metropolitanas, tendo um market share entre 55% e 65% em Natal, Maceió e João Pessoa. E próximo a 15% em Fortaleza, onde a área horizontal foi concluída no início do ano e a área vertical está sendo feita sob demanda. Em Teresina e Aracaju, onde a empresa iniciou as operações no segundo semestre de 2021, o market share já está próximo a 10%. Então, alguns números aí e mostrando que a BrisaNet pisou no freio. A BrisaNet pisou no freio. Os ventos já não sopram com muita força. Os ventos já não sopram com muita força. E vamos observar, né? Veremos algumas empresas aí ter sérias dificuldades com essa concorrência que vai crescer cada vez mais, envolvendo aí Oi, envolvendo Vivo, e vão vir atrás a TIM e a Claro. Então a gente vai ver essas empresas menores tendo dificuldade, não tenham dúvida disso. Bom, vamos falar um pouco sobre ICMS, porque o ICMS sobre os serviços de telecomunicações reduziu. Houve um projeto que tinha sido aprovado no Congresso, passou pelo Senado Federal, foi para a sanção presidencial, o presidente da República tinha feito alguns vetos, esse projeto retornou para o Congresso derrubou os vetos, como já era previsto, e o projeto está aprovado, né? O projeto está aprovado. E o que isso significa? Significa que as contas de telefonia e de internet devem baixar. Pelo menos é isso que estão dizendo as empresas. É isso que estão dizendo as empresas. O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, mantendo compensações que estavam previstas para estados e o Distrito Federal por conta de eventuais perdas na arrecadação derivadas da redução do ICMS, conforme a Lei Complementar número 194 de 2022. Isso aconteceu agora no dia 14 de julho. A lei sancionada no final de junho inclui os setores de telecomunicações, energia, combustíveis e transporte coletivo no rol de bens e serviços essenciais. Então, agora, com telecomunicação sendo considerado bem e serviço essencial, isso significa que teremos uma redução tributária. Vamos lembrar que a carga tributária no setor de telecom era obscena, era a maior carga tributária do mundo no setor de telecomunicações. Maior carga tributária do mundo, né? Na ordem aí de 50%, podendo chegar até 60%. Então, essa era a aberração do setor de telecom. Observando um recorte agora, né, com a nova lei, né? Então há uma expectativa que haja uma redução nas contas, né, tanto de telefone como de internet. As empresas do setor, Vivo, Claro, TIM e Oi, já comentaram que haverá uma tendência de transferência de uma redução para as contas dos consumidores, não é? Então, por exemplo, a TIM já havia se manifestado sobre esse tema desde 5 de julho. Desde o dia 5 de julho a TIM já tinha se manifestado, dizendo que a redução do ICMS para o serviço de telecom, aprovada na Lei Complementar 194, chegará aos clientes da TIM, assim que os sistemas forem ajustados. O CEO da TIM, o Alberto Griselli, ele disse que a redução do imposto estadual, a média da alíquota cobrada sobre os serviços de telecom era de 40%, certo? A média das alíquotas era de 40%. E com isso vai haver uma redução, vai ser um importante ganho não só para o setor, mas também para o consumidor brasileiro. Vamos passar para a ponta, logo que possível, a atualização sistêmica.
desses valores. Segundo ele, a empresa já está trabalhando em planos de preços para que o consumidor tenha benefícios tangíveis quanto à redução do ICMS em relação aos planos comercializados atualmente. O consumidor vai pagar menos. Isso é ótimo, vamos acompanhar e verificar isso, certo? Mas essa é uma excelente notícia. Nós vamos pagar menos, não é? Então isso é muito bom, isso é muito importante e consequentemente ganha a população brasileira. E com isso a gente vai ver também um acelerar da expansão de fibra ótica, né? A gente vai ver um acelerar da expansão de fibra ótica porque estaremos com preços mais competitivos, né? Então a gente vai ver uma base de clientes maior aí nessa parte de fibra ótica. Por falar em mercado, por falar em investimentos, em ganhos, né? Eu queria comentar com vocês uma matéria que eu fiz um post essa semana que passou no Instagram, mas eu queria compartilhar com vocês aqui. Falar em Nestlé é sinônimo quase involuntário de se pensar em chocolate. A famosa caixa de bombom no supermercado, produtos como Choquito, Prestígio, tantos outros fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Afinal, o país é o quarto maior mercado em receita da Nestlé no mundo, né? Mas a expectativa da empresa é que a vertical de ciência da Nestlé e saúde, né, a vertical de ciência e saúde da Nestlé, deve faturar este ano 32 bilhões de reais. Então, a vertical de ciência e saúde da Nestlé deve faturar este ano 32 bilhões de reais. É um número forte, né? O que nem todo mundo se recorda quando a gente fala em Nestlé é que na mesma ida aos supermercados, farmácias, você pode ter contato com a divisão da empresa multinacional, que é a Nestlé Health Science, que é líder global em vitaminas, minerais e suplementos. As latas, por exemplo, de Nutri e NAN, por exemplo, são fabricadas pela Nestlé e representa apenas a ponta de uma ampla gama de produtos que a companhia possui. Fundada em 2011, a divisão conta com 44 produtos. Destes, 24 são comercializados no Brasil e cresce ano a ano. A questão é que a empresa foi durante muito tempo conhecida por chocolate e tudo mais, mas ela investe e desenvolve cada vez mais a sua área de ciência e sua área de saúde. Em 2020, esta área representava cerca de 4% das vendas totais da Nestlé do Brasil. Em 2021, isso passou para 6%, totalizando 4,5 bilhões de francos suíços, cerca de 24 bilhões de reais. O nosso objetivo é chegar em 8% este ano, ou 6 bilhões de francos suíços, disse Greg Behar, CEO global da Nestlé Health Science, em entrevista à Exame. A visão é de que a busca por mais saúde é um processo contínuo dentro da sociedade brasileira e que vem ganhando ares de urgência nos últimos anos após a pandemia. Então, é a Nestlé se reinventando, é a Nestlé inovando, ou seja, é a Nestlé se movimentando. Você não pode ficar parado, definitivamente. Você precisa estar em movimento. Isso vale para as empresas e isso vale para vocês também. O Amos Guinness comentou sobre a redução do ICMS. Tivemos uma vitória para todo o setor de telecomunicações do Brasil e principalmente para a sociedade brasileira, com a redução da alíquota do ICMS. Uma conquista que vai trazer não só crescimento econômico, como também redução de preços dos serviços aos consumidores, tornando a digitalização mais democrática para um país de dimensões continentais. É finalmente o entendimento de que um mundo sob intensa transformação digital como o nosso, uma conexão de qualidade é fundamental e indispensável para trabalhar, estudar, se divertir. Com isso, vamos ampliar o acesso às oportunidades e avançar com a inclusão digital através da rede de fibra ótica da Vital, que também será estratégica para o 5G. Então, sem dúvida nenhuma, esse assunto do ICMS é super importante para uma reestruturação do mercado de telecomunicações brasileiro e, obviamente, Vivo, Oi, são as empresas, TIM, claro, são as empresas que mais vão ganhar com isso,
a sociedade como um todo ganha, né? E quando eu falo em Oi, eu estou falando em Oi Vital, né? As duas empresas vão surfar esse novo momento que vamos ter redução do ICMS e, consequentemente, um repasse disso para o consumidor, barateando o acesso à fibra ótica e, assim, expandindo ainda mais rápido este processo e, vamos dizer assim, acelerando a consolidação do setor. Pode tomar nota disso aí, que a gente vai ver isso acontecendo nos próximos meses. Olha, uma reflexão importante. Eu gosto muito de esporte e essa é uma ideia que vem do mundo dos esportes. Se você é ruim em alguma coisa, treine até ficar bom. Se você é ruim em alguma coisa, treine até ficar bom. Se você já é bom, treine para ficar ótimo. Se você já é bom, treine para ficar ótimo. Agora, se você é ótimo no que faz, treine até ficar excelente. E ao se tornar excelente, não pare nunca mais. Porque do topo é muito fácil cair. Todos querem chegar onde você chegou. E você precisa se reinventar e continuar desbravando novos oceanos azuis. Portanto, reflita sobre isso e faça a sua parte. Nunca se esqueça, quem fica parado é poste, movimente-se, movimente-se. Isso é muito importante, certo? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria dividir com vocês aqui nesse vídeo de sábado. A rede hoteleira está esperando alta na ocupação das férias de julho. Veja vocês, muitos analistas semeando o terror, a recessão, o pessimismo, a queda nas vendas. Estão trancados dentro de salas, com ar-condicionado, carpete, café da Nespresso na maquininha, água com gás, e dali eles ficam elucubrando. O que vai ser do mundo, meu Deus? Alguns deprimidos com as suas ideias distorcidas da realidade, tomando Lexotan. Enquanto isso, o mundo real bombando. Rede hoteleira espera alta da ocupação nas férias de julho. Os números apurados apontam para a continuidade da recuperação do setor, que apresentou bons resultados em todas as regiões pesquisadas. Veja você, em todas as regiões pesquisadas. O setor hoteleiro está com expectativas positivas em relação à ocupação dos hotéis durante as férias de julho. O levantamento realizado pela Associação Brasileira de Indústria de Hotéis mostra que a expectativa é que a taxa de ocupação chegue a 100% em algumas cidades, por exemplo, de Goiás. É realmente maravilhoso a gente ver o mundo real. Segundo a associação, os números apurados apontam para a continuidade da recuperação do setor, que apresentou bons resultados em todas as regiões pesquisadas. No Nordeste, os estados de Pernambuco, Ceará lideram com cerca de 70% de ocupação, seguidos pelo Piauí com 69%, Paraíba com 68%, Alagoas com 67% e Bahia com 65%. No Maranhão, a expectativa é de que a taxa atinja 63%, Rio Grande do Norte 52%, e em Sergipe em torno de 42%. No caso do Sudeste, as cidades históricas de Minas devem chegar a 85% da ocupação, Belo Horizonte cerca de 65%. A pesquisa vai apontando também que, em média, no interior de São Paulo, a ocupação deve ficar em torno de 80% nas principais cidades do interior. Para as cidades do litoral, a taxa presumida chega aí em torno de 45%. No Rio de Janeiro, espera-se a ocupação de 70%, Espírito Santo 65%, a ocupação da rede hoteleira. Em relação à região sul, destaques ficam para cidades como Gramado, Bento Gonçalves, com ocupação aí de 80% da oferta dos leitos. No Paraná, fala-se em 75% nas cidades turísticas. Para os destinos tradicionais da região centro-oeste, espera-se 100% de disponibilidade de hospedagem nas cidades goianas de Caldas Novas e Aruana e de 80% na histórica Pirinópolis, ou seja, tudo aí praticamente cheio, né? Ainda segundo a pesquisa, é provável que a ocupação de 60% das vagas aconteça nos hotéis de Goiânia. Isso principalmente por conta do turismo de compras e de negócios. Goiânia é conhecida aí como um polo de produção, inclusive de moda, né?
Nos estados de Mato Grosso e Tocantins, a ocupação média deve ficar em 65%, Distrito Federal 55%, Mato Grosso do Sul em torno de 50%. No norte você vai ter o Acre com 70%, seguido Amapá e Pará com 65% dos leitos comercializados no mês de julho. Ou seja, o mundo real vencendo a tragédia dos pessimistas. Se afaste de gente pessimista, se afaste de gente ruim, entendeu? Cole nos otimistas. Os empresários, por natureza, são otimistas. Eles estão focados em entregar resultados, em trabalhar, em fazer a empresa crescer. Essa é a preocupação deles. Então, é gente que quer fazer acontecer. Não tem tempo para ficar depressivo. Para corroborar o que está acontecendo aqui, veja o que aconteceu lá no continente europeu. Essa matéria foi muito interessante, eu tinha que compartilhar com vocês. Companhia aérea envia avião sem passageiros só para pegar malas que ficaram retidas em Londres. A Delta Airlines enviou no dia 11 de julho um avião sem passageiros para o aeroporto de Londres para buscar cerca de 1.000 malas que tinham sido extraviadas. A empresa confirmou a informação à agência de notícias Bloomberg. Os terminais em Londres, assim como outros na Europa, entraram em colapso. Entraram em colapso, no que eles chamaram de caos aéreo. Após os cortes de funcionários durante a pandemia, as companhias, assim como os aeroportos, não estão em plena capacidade para dar conta do que eles consideraram um aumento abrupto de viajantes no primeiro verão, após as reaberturas de fronteiras e flexibilizações de protocolos. Eles não se prepararam para essa retomada, não imaginavam que isso fosse acontecer. Devem ter ouvido os pessimistas dos analistas. Deram ouvido aos pessimistas de lá. O resultado foram atrasos intermináveis, centenas de cancelamentos. O aeroporto de Londres pediu para que as companhias aéreas parassem de vender passagens por pelo menos 10 dias. Imagine que loucura. A Delta Airlines mandou um Airbus A330-200 para recuperar os itens extraviados por passageiros recentemente. A bagagem chegou a Detroit, em Michigan, e foi encaminhada aos passageiros a partir do terminal americano, disse a Delta na quarta-feira, dia 13 de julho. Nós chegamos ao ponto que tivemos que separar um fretamento apenas para repatriar as malas de volta para os nossos clientes, que estiveram encalhadas devido a dezenas de problemas nos aeroportos europeus. Teria justificado o presidente Ed Bastian em uma teleconferência para discutir os resultados financeiros da empresa, segundo a Bloomberg. Os transtornos operacionais em Heathrow, aeroporto de Londres, tomaram tão grandes proporções que no dia 12 a administração do aeroporto impôs um teto máximo de passageiros por dia de 100.000 pessoas. Em média, apenas 1.500 desses 4.000 assentos anulados por dia já foram vendidos. Então pedimos às nossas empresas parceiras que parem de vender passagens para que as coisas voltem ao normal. Em 6 de julho, a British Airways, principal companhia a operar no aeroporto, anunciou o cancelamento de 11% de todos os seus voos até outubro. Diante das situações similares e com filas e greves deflagradas em alguns aeroportos na França, Itália e Espanha, a Lufthansa e a Air France cancelaram centenas de voos no dia 8 e limitaram a venda de bilhetes para tentar conter este caos que virou o sistema aéreo europeu. Uma demanda gigantesca e os aeroportos, as empresas não estavam preparadas para enfrentar essa realidade. Muito interessante a gente olhar isso, porque o mundo está girando. Os pessimistas, como sempre, e as pessoas passando por cima da crise, né? Não tem crise, quer dizer, em alguns setores não está tendo crise, está tendo uma retomada. É isso que a gente precisa entender. Mas tudo encareceu, olha, o pessoal está consumindo. Tudo encareceu, mas está consumindo. Então é isso, temos que olhar o que está acontecendo, né?
Podemos depois pensar o que está por trás disso. As pessoas economizaram durante os 2 anos da pandemia, estão com sobra de caixa, estão gastando independente de qualquer coisa, né? Estão se ajustando a isso, enfim. Mas o fundamental é que a vida está acontecendo, né? A vida está acontecendo. A gente precisa olhar o que está acontecendo e não o que as pessoas acham que vai acontecer. Há uma realidade distinta. Realidade versus expectativa, né? São coisas diferentes. Há uma expectativa de coisas ruins na cabeça aí de muitos analistas e há uma realidade objetiva, dinâmica, aquecida, né? Em muitos mercados. Isso vale aqui para o Brasil, isso vale para a Europa, isso vale para os Estados Unidos, está valendo para a Ásia. Então, vamos olhar o mundo tal qual ele é. É o que eu sempre digo aqui, de você separar o joio do trigo, né? Há medos reais e medos imaginários. Muitos dos medos imaginários jamais se materializarão. Então a gente precisa distinguir um do outro e focar nos medos objetivos, reais, né? E esquecer os imaginários, porque eles não nos levam para lugar nenhum, eles nos paralisam e ao ficarmos paralisados, perdemos o bonde da história. Perdemos o bonde da história. Então a gente tem que seguir em frente. Olha, eu quero aproveitar para dizer para vocês que a seleção de empresas de julho já está no ar. Então você, assinante da seleção de empresas, entra lá no portal Deduz, no alto da página clica em Nutror. Ao clicar em Nutror, vai aparecer o produto digital que você comprou, a seleção de empresas, e aí você rola a barra lateral. Algumas pessoas estão dizendo que não conseguem fazer no celular, mas que quando vão para o computador dá certo. Rola a barra lateral, no final da página vão ter os PDFs dos relatórios de fevereiro, março, abril, maio e julho. Junho e julho. Tem 6 relatórios já disponibilizados e aí você só basta clicar para baixar e salvar no seu computador os relatórios. Nesse mês de julho, nós destacamos aí algumas empresas, né? A gente manteve aí a perspectiva 7 empresas que a gente vem acompanhando, né, desde fevereiro. Além dessas 7 empresas, nós acrescentamos em março uma e agora em julho nós confirmamos uma alternativa para uma ação americana. De repente, quem quer investir em ação nos Estados Unidos já tinha 2 que vinham sendo acompanhadas, acrescentamos uma terceira que pode substituir uma das 2 ou ser acrescida, né? E fizemos a menção a respeito de mais uma empresa brasileira que achamos que chegou num patamar assim excepcional, que é aquela coisa que você não pode manter, vamos dizer assim, os olhos fechados para esta oportunidade. Então, você acesse aí a nossa seleção de empresas, que você vai ter um pouco este apanhado, não é? E se você não é assinante ainda, corra e assine hoje mesmo, não perca mais seu tempo. Assine a seleção de empresas, é um estudo, você paga só R$180, é um preço diferenciado. Fizemos apenas para este ano, que foi o lançamento desse estudo que a gente faz. No ano que vem vai ser R$360. Então, se você fizer a assinatura agora, você vai ter uma condição especial de renovação no ano que vem, a partir de fevereiro, né? Então, faça a sua assinatura, você vai ter acesso a 12 publicações, essas 6 que já foram publicadas e mais 6 que ainda vão ser publicadas, uma a cada mês, né? Aí fizemos um apanhado sobre a Bolsa, sobre a situação dos estrangeiros, a situação dos institucionais. Olhamos bastante sobre os Estados Unidos, jogamos uma luz muito grande sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Foi a base principal do nosso estudo deste mês de julho. Então olhamos muito questões do Federal Reserve, de inflação, as quedas que já aconteceram na Bolsa Americana, um pouco de prospecção de o que é que pode se esperar daqui para frente. Olhamos também um pouco sobre China, né? O que está acontecendo na economia chinesa, e aí tivemos algumas conclusões aí do ponto de vista de definição de estratégia, de como se posicionar neste mercado, de que forma se posicionar, com que intensidade, né? E o que esperar da nossa Bolsa brasileira para este segundo semestre. Então, está aí quentinho no forno o nosso estudo do mês de julho.
Se você ainda não é assinante, assine, urgente, R$ 180. Uma única parcela, R$ 180. Ou você pode dividir esse mesmo valor em até 12 vezes no cartão, no portal da Eduz. Super, super, super de graça. Tenho certeza disso. Vale a pena, Clóvis? Claro que vale. É um estudo pessoal, você compreende ainda mais o meu racional e pode servir de referência para as suas estratégias, para as suas escolhas, né? Então, eu acho que também serve para você, né? Quem já é assinante, comenta se está satisfeito com o que tem sido entregue. Por favor, o depoimento de vocês acaba validando as minhas palavras aqui. Então, se estão satisfeitos, comentem aí, por favor, né? A gente procura oferecer oportunidades para as pessoas, né? Então, essa é uma forma que a gente encontrou de agregar um pouco mais e oferecer um pouco mais a vocês, além do trabalho gratuito que a gente já faz aqui, né? Temos mais de 1.500 vídeos publicados nesses 2 anos que completamos agora no dia 5 de julho, foi o aniversário do canal Viver de Renda, e muito conteúdo gratuito disponível para você. Conteúdo que eu acredito que seja de excelência, porque a gente oferece um conteúdo realmente diferenciado com base nas nossas experiências profissionais e enquanto investidores. Trazemos um olhar diferente, um olhar corporativo, um olhar sobre empresas, porque eu acredito que na hora que você investe em uma ação, você está investindo em empresa, então você precisa entender a empresa. Como eu tenho 30 anos de consultor, de carreira administrativa, trabalhando dentro de grandes empresas, servindo a alta administração, diretoria, presidência, vice-presidência, conselho de administração, entendo a lógica dinâmica empresarial e trago aqui e compartilho as coisas que eu vivi e aprendi. Tenho certeza que se você tiver espírito de abertura, você vai aprender muito, vai subir de patamar, vai mudar o seu jeito de pensar e de agir e construir uma história de sucesso na Bolsa, num tempo mais rápido que o meu, porque você vai aprender com os meus fracassos, vai aprender com as lições que eu aprendi e assim a gente acelera e potencializa o crescimento. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Um ótimo sábado para todos. Aproveitem com a família. Mais tarde, um bom vinho, uma boa pizza. Fiquem com Deus e até amanhã. Tudo de bom.